Bom dia para todos. Bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos em mais um ciclo dos nossos estudos sobre o Mahaprajnaparamita Shastra, que é o comentário de Nagarjuna sobre o grande sutra da Prajnaparamita em 100.000 versos. Esse que nós estamos estudando. A gente viu durante o decorrer, nós estamos agora já no 3º volume das edições KPG, trabalho feito pelo Lama Trinley. Nós estamos no 3º volume. A gente, nos primeiros volumes, o que a gente viu? Nós vimos o começo do texto da Prajnaparamita e vimos a explicação detalhada de cada uma das paramitas. A gente vê que a prática das paramitas é a prática fundamental do budismo Mahayana. É o caminho para alcançar o despertar dentro do método do Mahayana. O Buda ele ensinou métodos diferentes, entendendo que as pessoas têm capacidades diferentes, concepções diferentes, modos de funcionamento diferentes. Então, primeiro os ensinamentos do Buda, o primeiro ciclo de ensinamentos constituiu o grande ciclo chamado do Hinayana, do veículo pequeno. O veículo pequeno porque a forma mais correta até, em vez de dizer pequeno, seria que expressa melhor o sentido, é o veículo individual. Isso é o trabalho que você faz para a sua própria salvação, por assim dizer, do samsara, né? Sua própria saída do samsara. Como que você deve, como que você deve seguir um caminho para poder deixar o samsara e alcançar o nirvana e o estado de arhati. O segundo ciclo de ensinamentos, que é o ciclo de ensinamentos do Mahayana, do grande veículo, ele é grande veículo porque ele é um veículo coletivo, né? Nesse veículo o que se busca é que todos os seres possam ser libertos do samsara e mais do que ser libertos do samsara, que eles possam todos alcançar o estado de Buda. Então é um método que nos leva não para o estado de arhati, que é o estado de quem está liberto do samsara, mas para o estado de Buda, que está além do samsara e do nirvana. Esse é o método do Mahayana. E eles são muito interligados, né? O método do Mahayana, como se a gente faz uma análise bastante criteriosa, a gente vê que ele é uma consequência dos próprios ensinamentos do primeiro ciclo de ensinamentos, os ensinamentos do ciclo do Hinayana. Então, assim, quando você avança na especulação e na compreensão filosófica e mesmo prática das consequências desses ensinamentos, a gente começa a entender, dali surge naturalmente os próprios ciclos dos ensinamentos do Mahayana, sem a necessidade de que seja uma coisa nova ensinada. Ele não é uma novidade, ele é uma decorrência, né? Apenas quando você coloca o ponto de vista de todos os seres, né? Naturalmente a gente vai chegando. E todo o trabalho desses primeiros grandes escritores, né, comentaristas, que escreveram sobre o Mahayana, tanto o Asvagosha, que foi o primeiro a ensinar o Mahayana, como também Nagarjuna e vários outros, esses primeiros comentaristas, eles fazem bem essa ligação. Eles demonstram que o Mahayana não é uma coisa diferente do que o Buda tinha ensinado, mas que ele é simplesmente os próprios ensinamentos do Buda vistos sobre um ponto de vista mais amplo, né?
Então, tá. Então, isso a gente viu. E o método do Mahayana é o método da prática das 6 paramitas. Enquanto o método do Hinayana se baseia nas 4 nobres verdades, e especialmente na prática do caminho para o despertar, que é a 4ª verdade, o caminho ótuplo, a gente vê que isso é retomado quando se vai estudando as 6 paramitas, e a gente vê a relação que elas têm, tanto com o caminho ótuplo, e como que as 4 nobres verdades estão presentes o tempo todo como fundamento desses ensinamentos, né? Ok, então isso a gente já viu. A prática das 6 paramitas são 6 virtudes transcendentes que possuem qualidades que são qualidades da mente de Buda, e, portanto, praticar essas virtudes é uma forma de nós estarmos atualizando a mente de Buda em nossa própria mente, né? E retirando os véus que nos impedem de perceber a nossa mente como uma mente iluminada, com a mente de Buda. A prática dessas paramitas, ela ajuda-nos a ir dissipando esses véus da ignorância e a deixar que a luz da nossa própria natureza búdica comece a se manifestar na nossa mente. Então, por isso, elas são um caminho seguro para alcançar o despertar no estado de Buda. Além das 6 paramitas, existem também os 37 auxiliares da liberação, que são processos mentais, são fenômenos mentais e elaborações mentais, procedimentos mentais, que nos ajudam ao longo desse caminho, né? Eles não são virtudes transcendentes como as paramitas, mas são processos mentais que podem ser utilizados, né? Por exemplo, se você vai colocar um determinado processo mental que é a aplicação da energia para poder realizar alguma obra. Ele é neutro. Se eu for utilizar isso pensando para realizar obras que vão prejudicar as pessoas, vai ser um processo mental que vai me levar para renascer cada vez mais profundamente no samsara em situações cada vez mais inferiores e sofridas. Mas se eu utilizar essa mesma energia para realizar ações que me conduzem, ações meritórias e que possam me conduzir no caminho do despertar, esse vai ser um processo mental que vai me ajudar muito no meu caminho para o despertar. Então, esses 37 auxiliares da liberação, eles são assim, são auxiliares, eles não são elementos suficientes para nos conduzir à liberação, mas são grandes auxiliares no caminho. Se a gente vai seguir o caminho da liberação e não aplicar energia nenhuma, a gente, por mais melhor que seja a nossa compreensão, por mais que a gente tenha praticado as paramitas, se a gente não aplica essa energia, a gente não vai conseguir ir longe. Se a gente não utilizar a atenção, se a gente não aplicar a concentração, se a gente não aplicar o recurso da fé, são processos mentais que são de grande utilidade para a gente seguir o caminho. Por isso nós estamos estudando eles aqui agora. A gente já viu alguns desses processos mentais, que nós tanto os e na última vez que nós nos encontramos, a gente estava falando sobre os cinco faculdades, as 5 faculdades. A gente falou especialmente da faculdade da fé. Deixa eu pegar aqui esse meu texto. A gente viu como que esses 37 auxiliares da liberação também são decorrência
natural das 4 nobres verdades. Isso a gente já tinha visto. Então, eles estão divididos em 7 classes. Nós já vimos a primeira classe, que são as 4 fixações da atenção. A gente viu os 4 esforços corretos, que são referentes à segunda classe. As 4 bases do poder mágico, que são a terceira classe. E agora a gente está vendo as 5 faculdades espirituais, que seriam a 4ª classe. Esse é o tema que a gente está vendo agora. Todos os temas anteriores ajudaram a gente a nos libertar das visões equivocadas que nós temos em relação ao nosso corpo, em relação às nossas sensações, em relação aos nossos pensamentos, em relação à nossa própria identidade. Nós vimos sobre a importância de fazer de aplicar a nossa energia, o nosso esforço nas direções corretas para que a gente pudesse avançar no caminho. Alcançar a estabilidade do pensamento, que são as bases do poder mágico, como eles dizem, como é dito, né? O nome desses processos, que é a estabilidade do pensamento e a capacidade de manter a mente tranquila e estável. E agora a gente está vendo sobre as as 5 faculdades espirituais. Nós vimos muito sobre a fé, que foi o nosso último estudo. Vocês podem dar uma olhada no nosso... Está no site, né? Para poder recordar, a gente pode dar uma olhada. Foi a última conversa que nós tivemos. Em seguida, não vou voltar nesse assunto para a gente poder conseguir seguir adiante. A faculdade que vem em seguida é a faculdade da energia. A segunda faculdade é a faculdade da energia. A terceira faculdade é a da atenção. A 4ª é da concentração. E a 5ª é da sabedoria. Essas faculdades, elas surgem no nosso contínuo mental, nos nossos processos mentais, surgem junto com os pensamentos. E percebendo esses processos mentais, nós devemos colocar nossa energia para que eles possam se desenvolver, se fixar e nos ajudar na condução dos nossos pensamentos. Todas essas faculdades, elas ainda estão relacionadas ao início do caminho do despertar. Elas são processos que acontecem, que surgem na mente do praticante ainda no começo do caminho. As 5 faculdades e também as 5 forças que são relacionadas, que a gente vai ver em seguida. Então, a gente tem aqui a faculdade da energia. O texto que a gente tem dos sutras, o Buda diz: eis, ó monges, as 5 faculdades. Quais são essas 5? A faculdade da fé, a faculdade da energia, a faculdade da atenção, a faculdade da concentração e a faculdade da sabedoria. A faculdade da fé a gente já viu. O que é a faculdade da energia? Aqui, o nobre discípulo permanece em energia ativa para destruir os maus dharmas e produzir os bons dharmas. Ele é firme, de uma coragem experimentada. Ele não rejeita o fardo dos bons dharmas. Isso se chama a faculdade da energia. A gente vai dar uma paradinha na energia e depois a gente continua com o texto que fala sobre as outras. Então, a gente vai ter seu pensamento estando domado, submetido, disciplinado, ele produz as 5 faculdades.
Começa pela faculdade da fé. O verdadeiro caráter dos dharmas é muito profundo e é difícil de sondar. Mas ele, pela faculdade da fé, ele crê. E isso se chama faculdade da fé, que a gente já viu. Ele não desperdiça a vida do seu corpo e de todo o seu coração busca a iluminação. Isso é chamado a faculdade da energia. Aqui a gente começa a perceber como que as sutilezas, né, relacionadas com essa faculdade da energia. Veja bem o que ele diz. Ele não desperdiça a vida do seu corpo. Isso significa que a gente não utiliza a energia que provém da vida do nosso corpo, do fato de nós estarmos vivos, com saúde, jovens, com bastante energia, nós não desperdiçamos essa nossa energia em ações inconsequentes. Nós compreendemos que se nós queremos seguir em direção ao despertar, nós temos que aproveitar ao máximo todas as nossas potencialidades para a gente poder alcançar o despertar. Nós não sabemos o tempo que nós temos de vida, nós não sabemos o tempo que nós temos de saúde e não sabemos o tempo que nós temos de juventude. Pode ser que a gente consiga um estado de energia e de juventude ainda mais, se prolongue por mais algum tempo. Mas muitas vezes também acontece o contrário, de nós envelhecermos antes do tempo, né? E perdemos essa capacidade, essa disponibilidade que a juventude nos dá. Então, todos esses recursos que nós temos relacionados com a nossa vida, né? A saúde, a juventude, a nossa energia, a nossa acuidade mental, capacidade de compreensão, a gente tem que entender que eles são transitórios, também são impermanentes e não sabemos o tempo que nós vamos dispor deles, né? A vida principalmente, né? Nossa vida, a vida pode acabar a qualquer minuto. Nós não sabemos se daqui a 5 minutos nós não temos como afirmar que daqui a 5 minutos nós continuaremos vivos aqui, né? Ou como diz os próprios textos, nós não sabemos o que vai vir primeiro, se o dia de amanhã, o amanhecer do dia de amanhã, ou um próximo mundo, né? Então, essa percepção faz com que a gente tenha uma certa urgência e a gente trabalhe com uma economia de recursos. Essa é o grande sentido do texto que a gente vê aqui. Ele não desperdiça a vida do seu corpo. Ele tem a vida desse corpo por algum tempo. Ele não vai utilizar isso em ações inúteis, muito menos em ações que vão prejudicá-lo, levá-lo cada vez mais profundamente a mergulhar cada vez mais no sofrimento e no samsara. Então, ele vai utilizar a vida do seu corpo e de todo o seu coração, ele busca a iluminação. Então, é utilizar todo o potencial de energia, de disposição, de saúde, de compreensão do nosso corpo, da nossa vida, do nosso estar vivo, da nossa preciosa existência humana. A gente vai utilizar todo esse recurso focado no único objetivo, que é alcançar a liberação. Não é um objetivo fanático, a gente não tem que seguir o caminho do budismo de uma forma fanática, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum, só vai nos levar a estar mais mergulhados no samsara, né? A liberação é uma liberação da mente, a liberação das nossas amarras mentais, das nossas más compreensões sobre os fenômenos, dos nossos preconceitos, das nossas visões equivocadas, né? Não se segue pelo caminho do despertar cultivando equívocos mentais e preconceitos. Isso não nos leva a lugar nenhum para fora do samsara, só nos leva mais para dentro do samsara. Então, o caminho do despertar é um caminho de libertação, não é um caminho de aprisionamento, né? Não é um caminho que vai fazer com que você se torne sectário e completamente bitolado. Não é uma bitolação. Isso que a gente tem que entender.
O caminho do despertar é de uma abertura, de uma libertação da mente. E por isso ela deve ser buscada com todo o máximo da nossa energia. Nós devemos libertar as amarras da nossa mente. Isso significa avançar no caminho do despertar. E para isso a gente vai utilizar todas as nossas energias, né? Isso é a aplicação da faculdade da energia. Vamos ver o que mais diz aqui. Esse aqui são os membros. Quando o yogi pratica o caminho e os dharmas auxiliares do caminho e se esforça sem cessar, é a faculdade da energia. Esforçar-se sem cessar é uma outra forma de estar falando a mesma coisa, que é a prática, a utilização econômica da nossa energia, de forma que essa energia não aprisione, não vamos utilizar a nossa energia no sentido de manter as amarras da nossa mente. Nós vamos utilizá-las para poder desatar essas amarras da nossa mente. Isso aqui a gente está vendo agora a aplicação mahayana desses conceitos. A faculdade da energia, Viryandriya. Dia e noite, o Bodhisattva pratica sempre a energia. Ele rejeita os 5 obstáculos e protege as 5 faculdades. Esses 5 obstáculos são 5 opostos dessas 5 faculdades. O oposto da faculdade da fé é a dúvida, a incerteza. O oposto da faculdade da energia é a preguiça, a procrastinação, e por aí vai. A desatenção, para a faculdade da atenção, a dispersão, a distração, que são opostos à faculdade da concentração, e a ignorância, que é o oposto da faculdade da sabedoria. Então, ele rejeita esses 5 obstáculos e protege as 5 faculdades. Ele quer encontrar, conhecer, praticar, ler, estudar e ouvir os profundos ensinamentos dos sutras. Assim que os malignos maus dharmas surgem, ele age de modo a destruí-los rapidamente. E se eles ainda não tiverem nascido, ele age de modo a que não nasçam. Quanto aos bons dharmas que ainda não nasceram, ele faz de forma que eles nasçam. E se eles já tiverem nascido, ele faz de modo que eles se desenvolvam. Para os dharmas que não são nem bons nem maus, ele não estabelece nenhuma afeição. Consagrando aos bons dharmas uma energia igual, ele avança retamente e sem recuo. Ele obtém a energia correta e, por causa de seu pensamento concentrado, essa energia correta é chamada de faculdade da energia. Então, vamos dar uma destrinchada um pouco nas coisas que ele diz aqui. A importância de aplicar qual é o sentido dessa faculdade da energia. Observando, em primeiro lugar, a gente tem que ver que o caminho que nós seguimos até aqui é um caminho que faça com que nós estejamos atentos para os nossos processos mentais e perceber o que acontece na nossa mente. Uma coisa é a gente ter uma vida completamente desatenta, despreocupada, e nós vamos dando cambalhotas, como se a gente estivesse dentro de um tonel, empurrados por uma ladeira abaixo, rodando, né, seguindo por essa ladeira indefinidamente, indo para o mais profundo dos samsaras, né? Essa é a nossa forma habitual, a nossa mente destrambelhada, sem controle, sem nenhuma autopercepção. Então, o que nós fazemos? Nós reagimos às circunstâncias que aparecem de uma forma desordenada, né? Nós reagimos baseados, as nossas reações aos fenômenos que nos aparecem
elas são ditadas pelas nossas formações kármicas, que são os nossos processos mentais habituais, os nossos hábitos mentais. Os nossos hábitos mentais não nos levaram para fora do samsara, eles nos mantêm no samsara. Então, todas as ações que nós fazemos, movidas por esses hábitos mentais, reforçam esses hábitos mentais, reforçam o nosso karma e reforçam as condições desagradáveis nas quais a gente está vinculado, né? Então, a nossa forma habitual de reagir às circunstâncias, ela é ditada, ela é orientada pelo nosso karma e as nossas formações mentais, que são formações kármicas, nossos hábitos mentais. E isso não só nos deixa cada vez mais presos no samsara. Esses hábitos mentais, eles são construídos em torno de concepções falsas, ideias falsas. As ideias falsas representam a percepção de mundo da ignorância. E a percepção do mundo da ignorância não é a percepção da realidade, é a percepção da falsidade, né? Da mentira, da falsidade, da ilusão, e é isso que nos prende no samsara. Então, a nossa forma de funcionamento mental habitual é uma reprodução da grande massa de ignorância que existe na nossa mente, no nosso cérebro. Essa forma de reação habitual. Por isso é importante que nós estejamos atentos para perceber o que acontece na nossa mente. Se a gente deixa ela livre, solta, ela vai seguir por esse caminho que só cada passo que o elefante da nossa mente dá nos deixa mais presos no samsara, que eles são passos que reforçam nossas formações kármicas, reforçam o nosso karma e o nosso sofrimento. Então, nós não podemos deixar que a nossa mente continue reagindo baseada nesses seus próprios modelos habituais, né, que já estão em funcionamento. É importante que a gente consiga perceber o funcionamento da nossa mente, perceber os processos mentais que estão em funcionamento, né? Perceber esses hábitos mentais, perceber as consequências kármicas disso, né? E assim a gente frear isso, não deixar isso dar sequência. É isso que ele está falando aqui. Como que a gente faz isso? Aplicando essa energia. Dia e noite, o Bodhisattva pratica sempre a energia. Ele rejeita os 5 obstáculos, ou seja, rejeita todos os processos mentais que prejudiquem o nosso caminho para o despertar, para a libertação da nossa mente. Quem são esses obstáculos? São, como eu falei, a dúvida, a preguiça, a falta de atenção, a distração, a reprodução da ignorância. Ele rejeita toda vez que ele percebe que dentro da mente dele está surgindo uma tendência para reforçar uma dessas atitudes, ele para com isso, ele utiliza energia para parar isso. Assim que os malignos maus dharmas, aqui dharma significa fenômenos, no caso, nesse texto aqui agora que a gente está vendo, ele está falando especialmente dos fenômenos mentais, não dos fenômenos externos, tá? Os malignos maus dharmas surgem onde? Na nossa mente. Ele age de modo a destruí-los rapidamente. Então, sempre que você, atento para a sua mente, você percebe as tendências kármicas que vão nos levar a cometer ações que são ações que causam sofrimento para os outros, causam sofrimento para nós mesmos, que nos prendem ainda mais no samsara, nós impedimos isso imediatamente quando esses maus dharmas, esses maus processos mentais aparecem. É fácil quando a gente percebe isso relacionado com as 10 ações
que a gente viu na ética, né? Quando a gente viu o estudo sobre a ética, nós vimos que existem 10 ações nefastas que a gente deve evitar a todo custo e 10 ações meritórias, né, que a gente deve cultivar também a todo custo. E aqui a gente vê qual que é o fundamento do ensinamento do Buda. Isso a gente encontra nos sutras. Quando o Shariputra, antes de ser discípulo do Buda, ele viu um discípulo do Buda andando, mendigando pela cidade, ele abordou esse discípulo e perguntou: quem é o seu mestre? O que ele ensina? E esse discípulo falou: olha, eu sou novo na comunidade, eu não posso dizer muito sobre o que ele ensina, mas o que eu aprendi até agora é deixar de praticar o mal, praticar todo o bem que se possa e controlar a sua mente. Esse é o ensinamento do Buda. Então, esse sutra, ele traz a síntese, a semente. Qual é o ensinamento do Buda? O que o Buda ensina? Para de fazer o mal, faça todo o bem que você puder e controle a sua mente. É isso, não tem mais nada. Não existe mais nada além disso, né? Mas perceba que existe uma sequência. Não adianta a gente tentar controlar a mente se a gente continua fazendo as más ações, porque nós não vamos conseguir. E fazendo as más ações, a gente só piora o nosso karma. E quanto mais karma negativo a gente tiver, mais obstáculos a gente vai ter no caminho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de criar mais obstáculos no nosso caminho. Já temos obstáculos demais, já temos problemas demais, consequências kármicas demais para lidar. Não podemos nos dar ao luxo de deixar, não, isso não vai fazer mal, é uma coisinha, né? Não, tudo vai fazer mal, né? Todas as ações negativas vão produzir mal, sim, né? Então, parar de fazer as ações negativas. Para isso, a gente precisa de aplicar a energia. Assim que surgem na nossa mente aquelas formações kármicas, aqueles hábitos mentais que fazem com que a gente realize essas más ações, nós temos que impedir que isso se concretize a todo custo e destruir esses maus karmas, esses hábitos mentais, né? Um hábito mental é um processo, veja bem, para você criar um hábito mental, é importante que você tenha tido uma sequência de conexões neurológicas lá, e etc., e de pensamentos que criaram um caminho dentro da nossa mente. Mas quando a gente faz isso uma vez, isso é um caminho tênue, né? Quando nós fazemos a segunda vez, nós damos uma ajustada e a gente faz um caminho um pouco mais reto. Na terceira vez, a gente já está com um facão na mão, fazendo uma picada no meio do mato. Na quarta vez, a gente já está passando um trator ali para aplanar tudo. Na quinta vez, a gente está passando um asfalto. Então, por isso é que fala de hábitos mentais. Quanto mais nós repetimos uma determinada ação, seja essa a primeira ação que a gente faz antes das ações corporais e ações vocais, são as ações mentais, elas começam no pensamento. Então, assim que, quanto mais a gente repete uma determinada ação, a gente vai criando os mecanismos para que isso se estabeleça como um hábito. Depois que se estabeleceu como um hábito, você só dá um empurrãozinho que a coisa vai sem você pensar. Ela acontece rapidamente e naturalmente. E é isso que acontece na nossa mente. Nós temos uma quantidade imensa de hábitos mentais negativos que funcionam sem que a gente perceba, eles estão ali funcionando sem que a gente perceba. Então, é importante que a gente comece a perceber esses hábitos mentais e dizer, dar um basta, não deixar eles seguirem, né? Essa é a forma da gente começar a modificar o nosso próprio karma. Quando eu percebo, por quê? Porque os hábitos mentais, eles reforçam, eles são fruto do karma e reforçam o karma. Um exemplo, se eu faço uma má ação, eu mato,
uma vez. Aí, de repente, num outro momento, eu me vejo numa situação em que eu penso assim, isso aqui eu já resolvi isso uma vez matando, então eu vou matar de novo, pronto, matei de novo, espero não precisar matar mais. Aí aparece uma terceira situação, você fala, poxa, né, de novo, né, vou ter que matar mais uma vez. Mata a terceira, mata. Cada vez que a gente mata, a gente cria, pavimenta esse hábito mental que estabelece que uma solução rápida para resolver os problemas é matando as pessoas, né? E cada vez que a gente mata, o nosso karma de matar, ele vai se estabelecendo na nossa mente. Então, um dos aspectos do sentido daquilo que a gente compreende como karma, o karma não é só as ações, o retorno das ações que a gente percebe, por exemplo, eu matei, alguém vai tirar a minha vida, ou eu vou ter uma vida curta, ou vou ter doenças porque eu matei. Não é só isso. Além disso, pelo fato como eu matei, eu vou ter a tendência a continuar matando. Isso é o mais dramático, patético sobre o karma, né? Que por causa do karma, a tendência é que a gente continue repetindo ele cada vez mais. Então ele se torna uma força monstruosa dentro da nossa mente. Por isso é difícil a gente se libertar do karma, porque ele vai pavimentando caminhos na nossa mente e a gente fica preso a ele, e a gente reproduz o tempo todo, né? Eu usei um exemplo grosseiro, o exemplo de matar, mas existem outros exemplos mais sutis. Por exemplo, numa determinada situação, a gente fala uma mentira, conseguiu escapar da situação, beleza. Da segunda vez, a gente fala uma outra mentira, fala uma terceira mentira. Quando a gente viu, a gente já está habituado a falar mentiras, né? E a gente passa a sofrer as consequências de falar mentiras, né? E a gente passa a ter a tendência de continuar mentindo, porque uma mentirinha não faz mal, né? Imagina, uma mentirinha é mentirinha boa, né? Todas essas coisas ficam na nossa mente justificando uma ação extremamente negativa, que é a ação de mentir, né? A gente tem uma certa, mas a palavra, né? Matar, tudo bem, eu entendo, roubar, né? Uma má conduta sexual, isso a gente entende bem, né? São ações muito graves. Mas a palavra, né? Que mal tem nisso? Não, tem muito mal na palavra, né? A palavra ela produz muito sofrimento, né? E uma das consequências naturais de mentir é de você perder a credibilidade das pessoas, né? E você não perde a credibilidade das pessoas porque as pessoas pensam, ele mentiu tantas vezes que eu não vou mais acreditar nele. Não é isso. Você perde a credibilidade porque na hora que você fala, a sua mentira, ela aparece na hora e a pessoa fala assim, acho que esse cara está mentindo, né? A sua palavra não tem aquele poder de credibilidade mais, porque isso você já matou de tantas vezes que você mentiu. Então, mesmo pessoas que não te conhecem passam a não acreditar em você porque não sentem o poder na sua palavra, que é o poder que existe quando a gente fala verdades. Quando a gente não mente e fala a verdade, a nossa palavra ela se enche de poder. E assim ela passa a ser crível para as pessoas, né? É mais fácil da gente entender assim a sutileza da coisa quando a gente pega sobre as ações das palavras, né? Do pensamento, então, a gente, pensar não faz mal, né? Eu pensei, mas não fiz, mas eu pensei. Não, pensar faz muito mal, né? E a ação mais negativa de todas, segundo os próprios ensinamentos do Buda, a pior de todas as ações, a pior de todas as ações são as ações, as ideias falsas. A mais nociva, a mais prejudicial de todas as ações. As noções falsas, as ideias falsas, é uma ação mental mais nociva do que matar. Porque por conta das ideias falsas, nós fazemos, a quantidade de mal que a gente faz é incomensurável, né? O ato de matar, ele tem um mal restrito ali.
mas por causa das ideias falsas, a gente pode matar muitas vezes e fazer muitas outras ações que também pioram a situação daquele próprio ato de matar. A gente vai voltar nesse tema das ideias falsas ainda mais adiante. Então, a gente tem que observar a nossa mente. E quando surgirem, o que são esses maus dharmas? Se surgirem uma tendência, a gente pensar assim, quando você está numa situação e você percebe aqui, eu vou falar uma mentira, que aí eu resolvo, não vou falar. Né? Ou então, de uma determinada situação que a gente percebe, eu preciso agir aqui agora, porque eu estou vendo que eu tenho uma informação sobre essa pessoa, sobre a pessoa A, que a pessoa B não sabe. Eu preciso contar para a pessoa B o que eu sei sobre a pessoa A. Aí eu conto aquilo para a pessoa B, e a pessoa B, então, ela rompe com a pessoa A. Então, separar as pessoas, não importa o que as pessoas tenham feito. Separar as pessoas, criar desentendimento entre as pessoas, criar um abismo entre as pessoas, é uma ação extremamente negativa da nossa fala. Nós não devemos utilizar o poder da nossa fala para criar conflitos entre as pessoas ou para separar as pessoas. É muito difícil as pessoas, por causa dos próprios egos, etc., é muito difícil que as pessoas estejam em harmonia e se encontrem e fiquem juntas, né? E a gente romper, quebrar uma situação de confiança que existe entre as pessoas é um ato muito grave, né? Às vezes, essa ligação entre a pessoa B, que não está sabendo de nada, e a pessoa A, que está fazendo alguma ação negativa, às vezes essa ligação entre elas pode ser a única ponte de salvação, por assim dizer, para essa pessoa B, né? E pode ser através dessa ligação com essa pessoa da pessoa, eu não sei mais quem é a pessoa B, porque a pessoa A, me confundi todo, mas assim, da pessoa que está inocente na história, e a inocente e a malvada, né? Então, às vezes, a única fonte, a única possibilidade que essa pessoa, a malvada, tem de poder se corrigir e de conseguir modificar a sua forma de funcionamento ou sair desse círculo em que ela está, pode ser do suporte que a pessoa, a boazinha ali, ela tem, né? Então, se a gente rompe isso, a gente deixa a outra à deriva, né? E a gente faz um mal, pode fazer um mal muito grande. A gente não sabe, né? Quais são as relações kármicas entre as pessoas e como que as pessoas se sustentam entre si, de que forma elas se sustentam e se retroalimentam, né? E a gente pode causar um dano muito grande, né? Então, em suma, não existe nenhuma justificativa para que a gente crie uma dissensão entre as pessoas, né? Você pode emitir sua opinião, falar, orientar, corrigir, etc., sem romper com a pessoa, porque o problema não é a pessoa em si, sim o seu comportamento, né? É o comportamento dela que é negativo, não é a pessoa. Ninguém é negativo, ninguém. Todos nós somos Budas, né? Então, assim, todos nós somos Budas. Então, alguns de nós, aliás, a maioria, quase que todos nós, por assim dizer, fazemos ações negativas muito intensas, né? E vamos ser julgados pelos outros ali pelas nossas ações. Mas não é a nossa pessoa que é negativa, que é ruim. São as nossas ações que são ruins, são as nossas ações que têm que ser corrigidas. Elas são frutos de procedimentos, de consequências kármicas. Então, é preciso que a gente invista na nossa mente para que a gente possa corrigir
caminhos, esses hábitos mentais e parar de praticar essas ações. Assim a gente consegue modificar as coisas, né? Enfim, outra coisa são os pensamentos. Veja bem, toda vez que eu estou andando na rua, que eu vejo uma pessoa na rua e surge em mim um pensamento que diz: olha como você é legal, olha como você é bom, você é especial, você não é como aquele ali, né? Aquele ali é um ser inferior, né? Olha como ele está fazendo uma coisa que você considera negativa, né? Nossa, que bom que eu não estou fazendo isso, que bom que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa boa, né? A gente está fazendo... Isso é um hábito mental que reforça o nosso orgulho e a nossa percepção ilusória de que as pessoas existem pessoas melhores do que as outras. E é claro que eu estou entre as melhores, né? Então, isso é ditado pelo nosso orgulho. O orgulho é aquilo que faz com que você se sinta acima dos outros, né? Existem todos os outros, mas eu primeiro, né? Isso, assim, um clash, uma paixão, uma emoção perturbadora, né? O orgulho, que faz com que a gente se sinta acima dos outros, diferente dos outros. Eu sou budista, né? Eu sou branco, eu sou heterossexual, eu sou homem, sabe? São coisas que a nossa civilização, né? São os valores da nossa civilização. O homem branco, heterossexual, que possui dinheiro, né? Ele é poderoso, ele tem poder, isso é o desejável. Aí você inclui um aspecto religioso, né? Aí que qualquer religião que seja, eu sou praticante dessa religião, né? Então tem um Deus que me protege, isso faz com que eu seja um ser especial, que vou ser protegido pelos deuses, pelas minhas ações. Eu não sou um qualquer. Eu não posso ser colocado do lado dessa outra pessoa que é tudo o oposto do que eu sou. Então, esse tipo de pensamento, ele é muito sutil, ele está muito entranhado na nossa mente, mas ele faz com que todas as nossas ações sejam tomadas a partir de um ponto de vista de desigualdade. Todas as ações que nós fizermos a partir do ponto de vista da desigualdade vão reforçar o nosso ego, vão reforçar o nosso orgulho e vão nos afastar de alcançar o estado de Buda. O orgulho é o pior e o último dos obstáculos a ser ultrapassado para alcançar o estado de Buda. E a gente tem que lutar contra ele desde o início. Percebe? Então, assim, a gente vive numa sociedade que foi construída em cima de ideias errôneas sobre o ser, sobre as pessoas, né? Que façam que a gente discrimine e considere como inferiores as pessoas que não são brancas, as mulheres, as pessoas com orientação sexual diferente, as pessoas com religiões diferentes da nossa, as pessoas com ideias políticas diferentes da nossa. Então, todas essas coisas, essas diferenças, a gente coloca como o outro, o diferente, é alguém que está inferior a mim, né? E que por isso eu sou melhor do que o outro, porque o outro pensa diferente de mim. Essas coisas estão muito profundamente enraizadas na nossa mente, e a gente não percebe o quanto que a gente age baseado nessas ideias errôneas. As ideias errôneas são o pior de todas as ações. Elas produzem um mal muito grande, né? Quando eu passo na rua e eu passo por uma pessoa que está fazendo um trabalho de limpeza, por exemplo, um gari que está limpando a rua, eu passo por ele e olho para ele e ver como alguém que é inferior a mim, de alguma forma, ou pela sua posição social, ou por qualquer um dos outros, né?
aqui eu fiz uma ação mental, né? Esse olhar que eu dou para essa pessoa, ele é sentido pela pessoa. Ele recebe esse olhar de desqualificação. E ele sofre por conta disso, né? E é natural que isso acabe retornando para mim também, de alguma forma. Isso vai, com certeza, essa ação vai retornar para mim. Então, baseado num orgulho de achar que, olha como eu sou melhor do que ele, né? Então, pior é quando eu ainda passo por ele e como se ele não for, como se fosse um objeto, que aí não é nem digno de que eu me dirija o olhar. A desqualificação enquanto pessoa é muito maior. Eu estou falando isso aqui porque nós somos brasileiros. Aqui no Brasil, o preconceito. Os preconceitos são muito intensos, né? Esses preconceitos são muito intensos, tanto a nível social como a nível racial, preconceito de gênero, de todos os tipos, né? São muito arraigados aqui e são tão arraigados que a gente não percebe que a gente age baseado neles. Então, veja, se a gente produz uma ação, se eu vou fazer uma ação positiva, mas no fundo dessa ação positiva está uma ideia falsa, uma ideia errônea, ela contamina essa ação positiva, né? Se eu vou ajudar uma pessoa, mas eu parto do princípio de que eu sou melhor do que ela, eu não consigo ajudar. Essa ajuda que eu estou oferecendo, ela machuca, né? Não é uma ajuda de verdade, né? Então, ela não vai poder ser bem recebida. E quando eu percebo que ela não é bem recebida, eu ainda falo assim, nossa, mas que pessoa ingrata, eu estou aqui fazendo, né? Podia estar seguindo o meu caminho, parei aqui para ajudar e tal, não sei o quê, ela não me reage dessa forma, né? Mas de que forma que eu cheguei para poder realmente ajudar, né? E às vezes as pessoas nem precisam de ajuda, quem precisa de ajuda somos nós mesmos, né? Isso na grande, imensa maioria das vezes. Então, para a gente ver a importância de investigar os nossos processos mentais. E no momento que a gente perceber esses processos mentais, essas visões errôneas, né, que povoam a nossa mente, nós precisamos impedir que elas se manifestem e desenvolver ideias e pensamentos e ações que sejam contrárias, para que a gente possa criar um karma positivo, um karma meritório, que nos ajude a eliminar esses traços do nosso caráter, que são traços negativos que causam sofrimento para nós e para os outros. Ninguém vai se tornar Buda se não eliminar completamente todos os seus preconceitos, porque os preconceitos eles são fruto da ignorância, são a ação da ignorância na nossa mente. E a ignorância, enquanto houver ignorância, a gente não alcança o estado de Buda. O estado de Buda surge com a dissipação completa de toda a ignorância, né? Na época do Buda havia uma ideia, um preconceito forte de classes, né? De classes sociais que vinham que eram das castas, né? E o Buda ele eliminou isso completamente. Na comunidade dele não havia castas, né? Então, para que isso ficasse arraigado na mente dos próprios monges, eles cortavam, raspavam, todos raspavam a cabeça e a barba, né? Para poder não serem diferenciados, e usavam sempre as roupas da mesma cor, para que ninguém pudesse saber de que casta eles eram e nem eles mesmos de que casta eram. Tem uma história interessante de alguns eram parentes do Buda, primos, parentes do Buda e outros amigos, né, que eram da tribo dos Shakyas, e eles eram pessoas de destaque na sociedade e foram discretamente, eles seguiram um caminho com um ajudante deles, né,
seguiram o caminho até quando eles chegaram perto de onde o Buda estava, eles estavam com a ideia de se tornar discípulos do Buda. Então, eles foram, tiraram suas roupas, colocaram roupas mais simples, entregaram suas roupas de joias, etc., para esse barbeiro que estava acompanhando eles. Falou, bom, leva então agora lá de volta. Eles falaram assim, faça o que quiser com isso, né? Olha como eles eram bonzinhos. Faça o que quiser com isso, venda essas coisas, e aí você vai ter uma aposentadoria, vai ter segurança pelo resto da sua vida, você está livre, né? Nós estamos te libertando, você está livre, então venda tudo e vai viver uma vida tranquila. E o barbeiro falou, como assim? Né? Como assim, cara pálida? Né? Se eu aparecer em algum lugar com isso aqui, vão achar que eu matei os 5, né? Não vamos achar que eles me deram isso para poder ter uma aposentadoria tranquila, né? Eu não posso voltar. Não posso voltar. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que entrar para a comunidade do Buda junto com eles, né? E aí eles falaram, não posso ir e tal. Então eles falaram, tudo bem. Aí ele foi eles foram os 6 até para encontrar com o Buda. E aí esses 5 parentes do Buda e tudo pediram ao Buda, por favor, receba como monge primeiro o Pali, que é o nosso barbeiro, para que a gente possa se prosternar diante dele, né? E não ele continuar se prosternando diante de nós, porque ele, como ele era servidor deles, então ele tinha uma relação. Então ele falou, não, vamos inverta isso, né? Faça com que a gente, a partir de agora, a gente possa se prosternar diante dele. Por quê? Porque a regra é de que o monge mais antigo recebe tem uma ascendência sobre o monge mais novo, né? Então, essa era a única diferença que era feita dentro da comunidade. Os mais antigos têm uma posição de um respeito dos mais novos, né, em relação aos mais antigos. Então, esse ponto para a gente ver que o Buda, ele não permitia, assim, ele não considerava a questão dessas diferenças sociais e diferenças de castas, que as diferenças de castas eram diferenças de famílias e não só raciais, mas também sociais e culturais, né? Ele abole tudo isso. Bom, então, assim, esse é o ponto. Nós temos que estar atentos que quando esses maus dharmas surgirem na nossa mente, nós temos que aplicar essa nossa energia para destruí-los completamente. Por quê? Porque esses maus pensamentos, essas ideias errôneas, quando elas aparecem em movimento na nossa mente, elas vão produzir mal. Esse é o que a gente tem que entender. A consequência é sofrimento, né? Aqui a gente está vendo, opa, aqui está começando um sofrimento futuro. Então, eu não posso deixar isso progredir, eu tenho que interromper agora. Tenho que utilizar toda a energia que eu tiver, mas eu preciso interromper isso agora, porque senão eu vou produzir sofrimento para mim e para os outros, né? Mas não só isso, né? Existem também aqueles maus dharmas que ainda não nasceram. Então, o que são esses maus dharmas que já nasceram? São as nossas formações kármicas, ok? São as nossas formações kármicas que produzem pensamentos que são frutos de visões errôneas, mas que vão produzir consequências. Esse pensamento que surge na minha mente, ele vai direcionar a minha mente para uma percepção de mundo e uma série de ações.
Então, percebendo esse pensamento nocivo, eu preciso interromper esse pensamento, eliminá-lo completamente, não deixar que ele produza consequências. Além disso, existem os maus pensamentos que ainda não nasceram. Como é que eu vou impedir, como é que eu vou agir em relação a alguma coisa que ainda não nasceu? Não vou deixar que isso nasça. Como que esses pensamentos, esses dharmas mentais, esses processos mentais nascem? Eles nascem frutos de causas e condições. As causas são nossos hábitos mentais, nossas formações kármicas. As condições são as circunstâncias que acontecem na nossa mente em que permitem que determinados fenômenos mentais floresçam. Por exemplo, se eu estou irritado, minha mente está irritada, está com uma tensão, aparece um pensamento de raiva, né? Ele tem tudo para poder crescer, porque ele tem um ambiente mental propício. Surgiu esse pensamento de raiva, eu tenho a causa dele, ele está ali, a sementinha apareceu, as condições propícias é juntar o fogo com a pólvora, vai explodir, né? Então, naturalmente, vai acontecer uma emoção de raiva. Então, sabendo disso, eu tenho que impedir de que a minha mente cultive estados mentais que vão dar condições para que pensamentos negativos floresçam. Então, se eu percebo que eu estou com a mente mais irritada, eu tenho que reduzir isso, controlar essa minha irritação e não deixar que pensamentos raivosos de irritação ou de julgamento, de discriminação apareçam na minha mente. Entende? Aqui eu tenho que utilizar toda a energia que eu tenho para impedir, porque eu já tenho pensamentos negativos demais, eu não preciso de que apareçam mais pensamentos negativos para perturbar a minha mente, para impedir que eles apareçam, sabendo que nesse ambiente mental, tem vários ambientes mentais. Se eu estou com sentimentos de inveja, se eu estou com sentimentos de irritabilidade, como eu falei, se eu estou deprimido, se eu estou muito triste, se eu estou com pensamentos de desqualificação em relação a mim, se eu estou com sentimentos ruins em relação a outras pessoas, todos esses ambientes mentais, eles são propícios para poder fazer com que pensamentos ruins floresçam e produzam suas consequências. Então, quando eu percebo isso na minha mente, eu falo, não, eu tenho que dar uma limpada nesse ambiente mental, não posso continuar com esse ambiente assim. Eu preciso de aplicar uma energia contrária, positiva, né? que tenha um efeito oposto, que faça surgir uma qualidade compensatória, né? Por exemplo, se eu estou muito irritado, se eu estou muito crítico, e eu vou desenvolver pensamentos de paciência, vou trabalhar, reforçar o aspecto da paciência, porque eu não estou tendo a paciência para que os fenômenos necessitam para que eles possam se corrigir por si mesmos, né? Não estou respeitando o tempo dos fenômenos, eu estou querendo que as coisas mudem para o jeito que eu quero, na hora que eu quero, né? Por exemplo, né? Então, é importante que a gente aplique essa nossa energia para impedir que esses maus dharmas eles surjam. Ao mesmo tempo, já por um lado um pouco mais agradável, a gente percebe que nós temos qualidades na nossa mente também. E temos qualidades já desenvolvidas, nós temos ações que são pensamentos que produzem ações que são bastante favoráveis, desejáveis, meritórias. Então, nós não podemos ter um pensamento displicente em relação às nossas qualidades, porque se elas não forem cultivadas, elas podem morrer de inanição. Então, se eu possuo qualidades boas na minha mente, eu preciso desenvolver essas qualidades. Então, eu vou aplicar
com todo a minha energia, o meu esforço para manter essas qualidades, fazê-las desenvolverem mais e se tornarem mais fortes, porque elas vão ser de grande ajuda para mim no caminho. Então, esse é o terceiro aspecto, né? O primeiro, não deixar... E existe até uma sequência temporal aí, né? Claro que essas coisas elas acontecem todas ao mesmo tempo, então é o que aparecer que a gente vai lidar. Mas é claro que, assim, ao mesmo tempo, é importante que eu impeça que os processos mentais negativos continuem, eu preciso acabar com eles imediatamente. Segundo, eu não posso deixar que outros processos negativos apareçam. Eu preciso impedir que eles apareçam. Segundo nível. No terceiro nível, eu preciso desenvolver todas as qualidades que eu tenho. Vou utilizar todo o meu esforço para desenvolver essas qualidades, né? Quarto nível, eu preciso desenvolver as qualidades que eu não tenho. Então, eu preciso perceber onde que está, se eu não tenho essas qualidades, como que eu posso fazer com que essas qualidades surjam na minha mente? Um exemplo bem típico disso, a gente faz a prática de Chirenzi para cultivar a compaixão, a gente recita todo dia a prece da Bodhicitta, né? O que é a prece da Bodhicitta? Desejo, né? A minha aspiração é que todos os seres possam alcançar o estado de Buda, né? Que eu possa alcançar o estado de Buda para colocar todos os seres no estado de Buda, livres do sofrimento e possuindo as causas da felicidade. Isso é a Bodhicitta, né? Nossa, é lindo, né? A gente pensa assim, de verdade, no nosso coração, no fundo do nosso coração? É óbvio que não. Nós somos muito egoístas, profundamente egoístas, nós pensamos só em nós mesmos, nós queremos o bem para nós mesmos. Se nós tivermos que escolher entre eu e o outro, eu estou na frente, né? O outro, depois, se sobrar alguma coisa, eu posso dividir com o outro. Esse é o nosso funcionamento, não é? Então, a bodhicitta é algo que a gente tem que cultivar. Se eu não cultivar, ela não vai aparecer na minha mente espontaneamente, não vai ser assim. Então, por isso é que eu faço a prece da bodhicitta todos os dias, para que eu possa, em determinado momento, pensar que existem os outros, pensar que os outros também têm necessidades, que também têm sofrimentos, que também querem ser felizes, né? E pelo menos num pensamento eu pensasse em que eles obtenham isso antes de mim. Isso é uma prática. A gente faz uma vez, faz 2 vezes, 3 vezes, 4. Quando a gente vê, esse pensamento está se reproduzindo espontaneamente. Mas eles ainda não têm o poder de mover o nosso coração. Mas já criamos um caminho mental. E se a gente continua insistindo nisso, insistindo nisso, insistindo nisso, num determinado momento, nosso coração ele é fisgado por esse pensamento e a gente tem uma experiência de experimentar esse sentimento de colocar o outro na frente, né? Enxergar que existe o outro, que ele tem direitos, né? Que ele sofre, né? E pensar assim, eu posso aliviar esse sofrimento, não importa que eu sofra um pouquinho, eu posso, isso é algo que vai me fazer feliz, mas isso também vai fazer feliz o outro. Então, eu vou deixar isso para o outro e ver o outro ser feliz e vou ficar feliz porque o outro está feliz, né? Aí ficamos os dois felizes, né? Porque se só eu ficar com isso para mim e eu ficar feliz, o outro não vai ficar. Então, né, eu posso passar isso para o outro e ficar feliz junto com o outro pela felicidade dele. A gente aos poucos vai desenvolver. Então, a partir daí, a gente começa a criar um pensamento real, efetivo, né? Um dharma verdadeiro dentro da nossa mente. Mas isso tem que ser cultivado, não vai surgir de uma hora para outra, né? Tem que ser treinado. Então, num determinado coisa, por exemplo, eu não vou conseguir colocar a minha grande felicidade, entregar a minha grande felicidade para o outro e ficar olhando de lado assim, o outro ser feliz e eu não, né? Mas eu posso pegar, se eu tenho um brigadeiro, eu posso dar esse brigadeiro para o outro,
via o outro comer o brigadeiro e falou assim, nossa, eu fiz uma pessoa feliz com um brigadeiro. Depois desse brigadeiro, tem pessoas que não gostam de brigadeiro, que sejam outras coisas. Outras pequenas coisas a gente vai fazendo, até que a nossa mente vai se habituando com essas pequenas coisas que não são ameaçadoras para o nosso ego, e nós podemos começar a experimentar com outras coisas um pouco mais significativas. E a partir do hábito mental que vai se criando, a gente vai percebendo que a felicidade que a gente sente é tão grande, tão maior do que quando a gente está com aquele usufruindo aquilo sozinhos, que a gente passa a buscar isso de uma forma mais verdadeira, né? Mas a gente fez isso porque a gente experimentou e viu que é bom. E nós experimentamos porque a gente se treinou. Então, para essas ações meritórias, os bons dharmas, que não nasceram ainda na nossa mente, nós temos que criar, fazer exercícios, exercitá-los, treinar neles, né? E então, para isso, a gente precisa também de esforço. Então, vocês veem a importância que tem esse... Não dá para a gente passar batido, assim, rapidinho. Ah, tá, não sei o quê. Ah, é claro, precisa de esforço, vamos adiante. Não, a gente precisa entender a importância desse esforço. Como são esforços libertadores, eles vão nos libertar de todas as ideias falsas que tem na nossa mente. Vão impedir que formações kármicas negativas, produtoras de sofrimento, apareçam na nossa mente. Vão desenvolver as qualidades positivas que vão nos trazer recursos e grandes felicidades no futuro. E vão nos ajudar a cultivar aquelas qualidades que a gente não tem. Então, veja bem, essas 4 ações, a gente vai colocar toda a energia que a gente tem de vida para realizar isso, porque isso é muito bom, vai me fazer muito bem, né? Eu não tenho dúvida que eu vou colocar toda a energia. Eu não vou aplicar minha energia em tentar fazer mal para as pessoas ou em tentar criar uma situação complicada, difícil, para prejudicar alguém que me fez mal, que isso, que aquilo, ou entrar nos conflitos. Eu não vou gastar energia com as coisas inúteis e com coisas que produzem sofrimento. Jogar a energia completamente... Isso é desperdiçar energia. Mas eu vou utilizar toda a minha energia possível para aplicar sobre a minha mente, para poder libertar a minha mente dos processos mentais que produzem sofrimento. Esse é o ponto importante da gente ver em relação a essa faculdade, que é a faculdade da energia. Por isso ele diz, né, consagrando aos bons dharmas uma energia igual, ele avança retamente e sem recuo. Percebe assim que a gente, quando nós aplicamos, estamos atentos para a nossa mente e não poupamos energia para impedir, para corrigir o funcionamento da nossa mente. Quando a gente segue um caminho sem recuo, a gente segue um caminho reto, né? A gente avança no caminho reto. E para isso, né, é importante, tem alguns passos anteriores, né? Como a gente viu nos outros dharmas, desses 37 dharmas que auxiliares da iluminação, esses 37 auxiliares da iluminação, dharmas que eu estou falando aqui, significa processos mentais, né? A palavra dharma, ela tem múltiplos sentidos. Dharma, o sentido mais comum da palavra dharma é coisa, né? Coisas, né? Então, quando a gente fala o dharma, a gente está falando do ensinamento do Buda. Mas quando a gente fala dharmas, a gente está falando de fenômenos, de coisas, de objetos, de coisas assim. Aqui, os dharmas, ele está falando, são os processos mentais.
A gente viu antes sobre o processo mental da fé, né? A faculdade da fé, que ela, a partir do o sentido da faculdade da fé, a gente, a partir da nossa observação do Buda, sobre a história dele, sobre as coisas, a comunidade, as pessoas, os grandes seres que praticaram os ensinamentos dele, a gente percebe as qualidades desses seres, então a gente pensa, esse é um caminho bom, né? Ele produz coisas boas, produz seres que realmente diferenciados, né? Então deixa eu ouvir esse ensinamento, né? Então eu vou ouvir com cuidado, né? Então aí a gente recebe ensinamento sobre a ética, sobre o comportamento ético, né? Das ações, evitar as ações negativas e realizar as ações meritórias. A gente ouve esse ensinamento e a gente pensa, será que é isso mesmo? Então a gente observa as ações negativas que nós fazemos, que os outros fazem, a gente percebe o sofrimento que elas produzem. É lógico para a gente. Então, a gente percebe que, evitando essas ações negativas, a gente consegue libertar o sofrimento, interromper o ciclo de sofrimento, começa a produzir felicidade, a gente passa a sentir essa felicidade quando a gente consegue evitar uma ação negativa e fazer uma ação positiva, meritória, contrária. Então, a gente experimenta o ensinamento e a gente vê o resultado. E a gente fala, esse ensinamento foi correto. Eu senti, deu certo. Aí a gente ouve um outro ensinamento e fala assim, esse ensinamento... Bom, como tudo que ele tem ensinado está dando certo, deixa eu tentar esse também. Vamos ver se esse ensinamento também... Aí você vê mais na frente, se realmente confirmou, foi exatamente isso que deu certo. Então, a nossa experiência vai confirmando os ensinamentos. E isso vai desenvolvendo em nós a fé. A fé, ela vem disso, é a confiança que eu tenho. Mas essa confiança não é uma confiança cega, não é uma confiança baseada num processo de barganha com uma divindade, tipo, eu vou ter fé em você e você me salva, né? Então, não é isso. Não tem essa barganha, né? E a divindade vira para você e fala, se você não tiver fé em mim, então você está lascado, você vai para o inferno. Não é isso. No budismo não é isso. A fé no budismo, ela vem disso, olha, está dando certo, está dando certo. Quanto mais vai dando certo, a minha fé vai aumentando, porque eu testo, né? Não vou testar para dizer, deixa eu ver se isso é isso mesmo, não é nesse sentido. Eu experimento pelo bem que faz para mim e para os outros. E aí dá certo, então eu vou incorporando isso, né? Então, assim é que a gente, no começo, enquanto a gente não tem a plena sabedoria, né, a gente, e nem a confiança genuína, a fé ela vai surgindo assim, aos pouquinhos, testada. Depois de algum tempo que a gente praticou e praticou, e que deu certo, e que deu certo, e que deu certo, eu não preciso mais de ter essa confirmação. Eu escuto a palavra do Buda, o ensinamento do Buda, e eu falo, opa, é isso. Eu já vou lá sem a menor sombra de dúvida. Não vou assim para ver se dá certo ou não. Eu vou porque eu sei que vai dar certo, porque eu já tive a confirmação de tantas vezes que eu experimentei antes, né? Então, esse caminho da fé, como que ele se estabelece na questão sobre o karma? A gente vê o comportamento ético, o ensinamento do Buda. Essas ações são negativas. Matar é uma ação negativa. Nossa, será mesmo? Sim, a gente acaba... Nosso próprio coração já diz isso, né? Roubar é uma ação negativa. Nosso coração já diz isso. Uma conduta sexual negativa, equivocada, vai causar sofrimento, é uma ação negativa? Sim. Então, assim, é tão óbvio que o nosso próprio coração já confia, né? Mas perceber que quando nós fazemos uma ação, que essa ação que a gente faz para os outros
nós estamos fazendo, ao mesmo tempo a gente está fazendo para nós mesmos. Isso leva um certo tempo para a gente entender que as ações que nós fazemos para fora, elas também estão sendo feitas para dentro, né? Então, toda vez que eu faço para o outro uma ação negativa, aquilo eu estou fazendo também para mim mesmo. Então, isso é um pouco mais sutil da gente entender que a ação, ela não tem uma direção de flecha única. A direção dela é assim, é global, ela vai em todas as direções ao mesmo tempo, né? As ações são assim. Então, de uma certa forma, o primeiro a receber os efeitos de uma ação negativa somos nós mesmos, né? Compreender isso é um pouco mais sutil, mas à medida que a gente tem fé no ensinamento e a gente observa para ver se é isso mesmo. Aos pouquinhos a gente vai vendo sinais de que isso realmente acontece, né? Não é possível que a gente produza sofrimento nos outros sem aumentar o sofrimento em nós mesmos, né? Até o sofrimento do endurecimento do coração. Um coração endurecido é uma fonte de muito sofrimento, né? Às vezes a gente pensa, as pessoas com o coração endurecido, elas são insensíveis, elas fazem sofrer os outros, mas elas são insensíveis, porque elas estão completamente bloqueadas. Não, elas não são insensíveis, elas têm um sofrimento muito profundo, né? E cada gotinha de sofrimento que se destina, que você produz no outro, você também produz em si mesmo, né? E isso vai fazendo com que esse coração fechado não é um coração neutro fechado, é um poço de sofrimento fechado. E ele está fechado porque ele não consegue, nada consegue penetrar e aliviar esse sofrimento, né? Então, isso é a natureza dos infernos, né? Aquele sofrimento, quando a gente fala dos infernos frios, né? Em que você fica completamente gelado, etc. É aquele coração gelado que não existe nenhum sentimento de amor. Um sentimento de amor ou de compaixão é capaz de aquecer esse coração gelado e produzir o calor surgindo de dentro para fora e sair daquela história, daquele tormento gelado daquele inferno, né? Mas enquanto isso não acontece, ele fica impermeável. Qualquer pessoa com bons sentimentos, com bons pensamentos, com um amor que se aproxime, esse amor não consegue chegar nesse coração, né? A gente rejeita isso de diversas formas. Falando especificamente desse estado de sofrimento, né? Onde você tem uma ideia, uma paranoia muito grande que acha que todos os outros querem fazer, vão te prejudicar, ou querem fazer você sofrer, ou vão te ferir de alguma forma. Às vezes a gente entra nessa loucura, né? Enfim, tudo que a gente faz, da mesma forma, os nossos pensamentos. Se eu tenho um pensamento negativo em relação aos outros, esse pensamento se volta também para mim, né? Então, as ações mentais, né? Quais são as ações mentais? A maldade, né? A maldade é aquela ação mental que deseja o mal para os outros. Sempre que eu estou desejando o mal para os outros, eu estou criando um espaço para que eu também, para que o mal aconteça para mim também, né? Ou a cobiça, que é desejar possuir as coisas que são dos outros, né? A cobiça e especialmente mais do que a avareza, no caso é a cobiça mesmo, que é querer retirar dos outros aquilo que eles têm e que aquilo possa possuir aquilo, né? Quando eu tenho um pensamento de cobiça em relação aos outros, eu crio um buraco dentro de mim mesmo que é insaciável, que nada que possa ter alivia esse buraco, né, que eu tenho, porque se eu quero ter uma coisa que os outros têm, eu crio uma imagem
negativa dentro de mim, de carência de algumas coisas. Então, quanto mais eu desejo e busco ter as coisas que são dos outros, mais aumenta a minha autopercepção como uma pessoa carente, desprovida, que não tem nada, que tudo que precisa tem que ter, tem que puxar dos outros, porque não tem nada por si mesmo, etc., né? Então, são coisas, os nossos pensamentos em relação aos outros produzem reflexos em relação a nós mesmos. E as visões errôneas também. Todas as visões equivocadas, fruto da ignorância que nós projetamos no mundo, nós somos as primeiras vítimas, porque um pensamento equivocado, uma visão errônea, ela produz uma aura de escuridão e de ignorância em volta, né? Um pensamento pequeno, que diz que eu sou diferente para mais em relação às outras pessoas. Um pensamento que faz a gente sentir, né? Dá aquela sensação de orgulho, de alívio, né? Nossa, eu sou mais do que os outros, né? Você sente isso assim, você sente uma confirmação, né? Seu ego fica feliz naquele momento. Esse é um pensamento extremamente negativo e é capaz de produzir um oceano de maldade, de sofrimento e ser fonte de uma ignorância, de uma nuvem de ignorância que cubra a Terra toda, né? Um pensamentozinho, entre aspas, inocente, né? Inocente no sentido de que ele é pequenininho, a gente acha que não vai fazer mal, produz um grande mal, né? E nós somos as primeiras vítimas, nós somos os primeiros a ser afetados por esse pensamento, que a gente desenvolve uma concepção errônea de que a gente tem um direito além dos outros, né? Um direito por qualquer coisa, por nascença, porque eu sou budista ou porque eu sou uma pessoa boa, tal, né? Isso vai fazer, qual é a consequência imediata disso, né? No momento da morte, eu vou renascer no mundo dos deuses por causa desses pensamentos de orgulho, e do mundo dos deuses eu renasço consequentemente nos infernos. No primeiro momento eu fico no mundo dos deuses, na ilusão, curtindo a ilusão desse pensamento de superioridade, mas no momento em que esse próprio pensamento se destrói em si mesmo e ele mostra as bases podres em que ele surgiu, abre-se o buraco, né, diante de nós e vemos que toda aquela ilusão desaparece naquele fosso e nós percebemos que nós estamos mergulhados no mais profundo dos infernos, porque nós estamos desprovidos de qualquer sentimento em relação aos outros, né? O que esse pensamento sutilzinho, pequenininho produziu? Uma falta de consideração em relação aos outros, de respeito em relação aos outros. Nós perdemos a oportunidade de nos encontrarmos com um outro que é igual a mim, né? Que está no mesmo plano que eu, igual assim, que está no mesmo plano que eu, mas que é completamente diferente, é um universo completamente diferente de mim. Então, esse encontro ele é impedido pelo pensamento do orgulho, porque o pensamento de orgulho ele precisa que eu veja o outro de cima para baixo, e ver o outro de cima para baixo eu não enxergo o outro, eu só enxergo a mim mesmo, né? Eu só consigo enxergar o outro quando eu olho diretamente para o outro. Nem se eu olhar para cima eu não vou ver o outro, se eu olhar para baixo eu não vou ver o outro, eu só enxergo o outro quando eu olho para frente, no mesmo nível, igual, né? Aí eu consigo ver o outro, né? Percebe? Essa é uma sutileza que produz uma quantidade de sofrimento muito grande, mantém a nossa mente presa em ideias, nas amarras dessas ideias errôneas, que criam uma trama que prende a gente, é a rede que prende a gente no fundo do samsara. É isso que a gente tem que entender. E a gente tem que utilizar todo o nosso esforço para ir desatando todos esses nós e assim libertar nossa mente dessas concepções equivocadas.
falamos hoje sobre a faculdade da energia. Não deu ainda para falar sobre as outras, mas a da energia deu muito pano para manga, né? Vou deixar um espaço aberto para a gente, para algum comentário ou dúvida, antes da gente encerrar. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então desejo para todos uma semana muito boa, muito tranquila. Se cuidem, a gente ainda não terminou de vencer essa pandemia, ainda temos um percurso pela frente, certo? Beijos. Se cuidem. Vamos fazer dedicatória. E vamos fazer um esforço, vamos fazer esse compromisso com a gente mesmo, da gente observar a nossa mente e ver que ideias estão por trás desses nossos pensamentos, para a gente começar a ir desatando eles. Isso vai ser muito bom, fazer um bem muito grande. Tá bom? Então, boa semana para todos e a gente continua no próximo domingo. Obrigada, Lama. O senhor quer fazer a dedicatória? Sim, vamos fazer. A gente vai despedindo, né? Aí quando vê, passou o tempo. Vamos até fazer essa dedicatória para a gente poder ir treinando a nossa mente a acreditar nessas palavras e fazer com que a gente seja mais altruísta, né? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, que eu possa conduzir a esse estado todos os seres, sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Bom domingo, Lama. Fantástico ensinamento. Gratidão, Lama. Obrigado. Obrigada, Gratidão, Lama. Lama. Muito bom, muito obrigado. Obrigado para todos. Ótima semana para todos. Obrigado. Muito grata, Lama. Obrigada. Bom domingo. Bom domingo a todos. Bom domingo, boa semana. Gratidão, Lama. Ensinamento especial. Gratidão, Lama. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Lívia, sua linda. Saudade. Beijos aqui da Chapada para você.